Bom, é isso, gente. Agora a gente vai para outro assunto que nós vamos abordar hoje aqui no Vida Saudável, as disfunções do assoalho pélvico. Ou nós podemos dizer o piso pélvico, que é um grupo de músculos que sustentam parte dos nossos órgãos, como o útero, uretra, vagina, reto. Então, o nosso assoalho pélvico, ele está ligado diretamente com as funções urinárias, sexual e intestinal. E nós vamos saber quais são esses principais problemas que podem ocorrer quando o assoalho pélvico, ele está com problemas. Então, a gente convidou aqui a fisioterapeuta Amanda Brandão, para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda aqui no Vida Saudável. Obrigada. Tudo tranquilo? A gente já conversou um pouquinho antes, a Amanda já me deu uma aulinha aí sobre assoalho pélvico, sobre exercícios, o que a gente pode melhorar, né? Por que existem esses problemas. Então, assim, eu queria que você explicasse, já para a gente começar a nossa entrevista, de que forma funciona o assoalho pélvico no nosso corpo. Então, o assoalho pélvico, ele é um conjunto de músculos superficiais e músculos profundos, né, mas articulações, ligamentos, que sustentam o canal vaginal, sustenta a uretra, a bexiga, o reto. Então, deixam sustentados esses órgãos, mantendo o funcionamento de todos, como deve ser. Quando esses ligamentos, esses músculos estão enfraquecidos, começam a ter essas disfunções ou tensionados demais. Começam a ter essas disfunções que aí diminui bastante. Ou seja, ele pode estar relaxado ou tensionado. Tensionado demais. Vamos colocar uma imagem aí do nosso assoalho pélvico, olha, para a gente entender melhor. Isso. É aquela parte amarela seria o assoalho pélvico? Não, é um conjunto de músculos, não, a parte amarela ali é mais gordura. Certo. Aí tem a bexiga, né? Uhum. Aí vem o útero, aí embaixo do útero o canal vaginal, que é onde se tem a penetração, a saída do bebê, né? Certo. E aí, do ladinho, tem o canal anal. Então, assim, o assoalho pélvico são vários músculos que estão aí nessa região. Tanto músculos. Do homem quanto da mulher, né? A gente colocou a imagem aí, que no caso é uma mulher, mas existe o assoalho pélvico também no homem. Que também tem as disfunções da mesma forma que a mulher, estando enfraquecidas ou tensionadas também. Vamos mostrar a cartela aí das principais disfunções. Quando a gente fala principais disfunções, para a gente ficar mais claro, com os problemas, assim, quais são os principais problemas que o assoalho pélvico ele pode aparecer no assoalho pélvico. Então, vamos lá, Amanda, se você quiser falar sobre cada um delas. A incontinência urinária tem os três principais tipos, né? Que é a incontinência urinária de esforço, que é quando você se esforça de alguma maneira, você tem um aumento da pressão abdominal, como um agachamento, um pulo, um espirro, uma tosse. Isso, e aí um sorriso, e aí sai xixi involuntário, você não consegue. Pode ser de jato, pode ser só pinguinhos, e aí já mesmo sendo só um pinguinho já é considerado incontinência urinária, que muitos médicos afirmam para seus pacientes que não são, mas é. Uma perca de urina não é normal, né? E isso aí, seria um enfraquecimento desse músculo? Um enfraquecimento do músculo. Isso, porque tem a bexiga, né, o músculo involuntário que se enche ali e esvazia, e a uretra embaixo, os músculos externos da uretra que a gente tem controle, que é quando a gente quer fazer xixi e fica com ele contraídozinho, e quando então, vai no banheiro... A gente está mexendo o músculo da uretra, quando a gente segura o xixi. Está segurando o xixi, isso. É um músculo voluntário. Aí eu quero ir no banheiro agora. Aí você relaxa e sai o xixi. Então, a incontinência de esforço é basicamente quando o músculo da bexiga está mais forte do que o músculo de baixo. Então, na hora que você tem uma pressão vindo para cá, o músculo da bexiga vem e aí já solta a urina. A uretra não consegue segurar. O músculo da uretra está fraco, está enfraquecido. Fraco. E aí tem um escape de xixi. Tem também a parte de incontinência urinária de urgência, que é quando você faz mais ou menos mais do que 8 vezes ao dia todo, nas 24 horas xixi. Quando você faz mais de 8 vezes, você tem que... Já é um problema. Já é um sinal de alerta. Não, assim, se você já costuma tomar muitas garrafinhas d'água e tudo, esse aumento já é esperado. Mas você que toma uma quantidade razoável durante o dia, mas tem que ir no banheiro de meia hora, de uma em uma hora, não consegue segurar, ou escuta um barulho de água a porta do banheiro ou a porta de casa, não consegue segurar, tem que ir correndo, aí já é uma considerada incontinência urinária de urgência, tá? E aí tem a mista, que é a junção dessas duas. Imagina uma pessoa com essas duas, a qualidade de vida dela, como não é? Vai sair xixi toda hora, então. Tem que sair de fralda, de absorvente, só sai para um lugar, né, se tiver um banheiro do lado, ou não sai com medo das pessoas
dela estar sentindo o cheiro, né, de urina. Então a pessoa fica muito retraída, até não procura mais a sua parceria por conta que tem medo de escapar o xixi, né, na relação sexual, e isso atrapalha muito a vida do casal e principalmente a qualidade de vida da mulher que está passando. Aí também tem as disfunções em relação a... Volta a cartela aí, por favor. Olha, incontinência fecal também acaba... Pronto, é a mesma coisa da incontinência urinária, só que em vez de urina se perde fezes, seja elas sólidas ou seja elas como se fossem molinhas ainda, né? Não teve ainda um trajeto do intestino como é para ser. Obstrução, a evacuação. A obstrução, a evacuação é a famosa constipação. Isso. E a queda de órgãos pélvicos. E a queda de órgãos pélvicos, no caso, são os prolapsos pélvicos, que são o enfraquecimento de ligamentos e de músculos que estão ali sustentando e que não estão mais fazendo aquele suporte necessário. Então, começa a extravasar aquele órgão. Então, por exemplo, a gente analisa numa avaliação um prolapso de bexiga. Na hora que ela tosse e faz uma manobra de Valsalva, como a gente faz, que é isso? É uma pressão da respiração, ela força. Aí o músculo, o órgão que já está extravasado, extravasa ainda mais. Então a gente sente, vê, né, que ela está com algum prolapso. E assim, tem como fortalecer esse assoalho pélvico? Tem. A fisioterapeuta, por que a gente convidou uma fisioterapeuta? Para a gente justamente falar sobre esses exercícios, o que pode ser feito, porque isso é um trabalho com médico e fisioterapeutas, né? Isso, e psicólogos também, tá? É um tratamento multiprofissional. Então, Antes de você responder, vamos colocar aqui uma pergunta que chegou, que eu acho que você vai até acrescentar aí na sua resposta. Coloca a pergunta aí, Emílio, por favor. Olha, a Fran Oliveira, ela é de Demerval Lobão. Boa tarde. Tem algum exercício que possa ser feito para fortalecer o músculo do assoalho pélvico? Olha aí a pergunta, que eu tinha feito também, né? O exercício do assoalho pélvico é feito diretamente no canal vaginal, onde se tem esses músculos que estão sustentando. A gente vai trabalhar principalmente com os músculos superficiais, mas, consequentemente, como eles estão todos interligados, acaba trabalhando a musculatura profunda no e a canal musculatura vaginal, anal. Então. O exercício é para fortalecer o músculo do canal vaginal. Isso, que é onde sai o bebê, onde tem as relações sexuais, é isso? Isso. A gente faz toda uma avaliação interna, vê se tem a questão de pontos gatilhos, que é um músculo como qualquer outro e pode estar tensionado. Sabe aquela dorzinha que a gente tem no ombro? Aquela pontozinho, nódulo? A gente tem também naquela região, porque tem músculo de qualquer maneira. E aí, por isso que a pessoa começa a ter dores, né? Não consegue ter uma relação sexual direito. E aí, na questão da incontinência urinária, já é o enfraquecimento. Então, para fortalecer aquela musculatura, a gente faz uma avaliação, vê como é que está o grau de força, a coordenação dela, se ela sabe contrair aquela musculatura, porque tem 30% das mulheres não conseguem contrair aquela musculatura. Ela não tem nem consciência que tem esse músculo, nem consciência, né? Que tem aquele músculo. Porque a gente é considerado um tabu isso tudo, né? Fica, não pode olhar para aquela região, não pode se tocar, se ver. É como se aquela região não existisse no nosso corpo. Justamente. É algo escondido ali, não é para falar nem nisso aí. Isso. E aí, na hora que a pessoa tem essas disfunções, começa a ter um olhar a mais. Aí os médicos, outras pessoas que ainda não estão informadas muito bem sobre esses assuntos, começam a querer que a pessoa faça um abdominal, um agachamento, um exercício de adução, um pilates, que não vai fortalecer todas as outras musculaturas, mas não vai fortalecer a musculatura que é para ser fortalecida. Ou seja, é que bom que tem esses outros músculos também sendo trabalhados, mas é importante trabalhar também, fortalecer o músculo interno do canal vaginal. Isso. E aí, de acordo com a força, de acordo com a sustentação, se ela sabe contrair ou não, a gente passa uma série de exercícios como se fosse uma academia mesmo, de acordo com a avaliação dela, porque cada pessoa é individual, né? Tem gente que já sabe demais, eu já sei contrair, deixa eu ver aqui se eu sei realmente fazer, e a pessoa sabe realmente fazer, mas tem gente que não sabe. Vamos lá, Nara, Amanda, tem pergunta para você. E o Dene Pereira, boa tarde. É indicado fazer exercícios por conta própria ou é necessário fazer uma avaliação antes? É necessário fazer uma avaliação antes, porque como eu lhe falei, nem todas as pessoas sabem fazer. Então, tem sempre cursos online, inclusive, bora fazer um comparismo, bora fazer uma avaliação e tal.
E O que é o pompoarismo? São as contrações, é como se fosse regrado. Você tem que fazer tantas contrações assim, tantos assim, tantos assim. Mas tem pessoas que não sabem fazer essas contrações, tem pessoas que não sabem utilizar os acessórios, tem gente que não precisa naquele momento De acessórios, porque já tem uma musculatura legal, ou que não tem ainda, mas que precisa de uma consciência corporal ainda, porque se ela introduzir algum acessório, ela vai se machucar. Tá. Amanda, só um minutinho que eu acho que tem uma pergunta que tem a ver com o que a gente está falando. Tá. Solta aí a pergunta. Olha, da Ana Célia, do bairro Cristo Rei. A técnica do pompoarismo é eficaz para fortalecer o assoalho pélvico? Tá aí a pergunta. Pronto. O pompoarismo, ele pode sim, né? Mas como eu te falei, pompoarismo é algo para todas as mulheres do jeito de sempre, né? Eu tenho que fazer isso. Pompoarismo é uma técnica. É uma técnica da Tailândia. Da Tailândia de fortalecimento do músculo vaginal, é isso? Isso. Com o uso dos acessórios para fortalecer. Os acessórios seriam o quê? Bolinhas? As bolinhas, os cones vaginais, bem voar, bolinha tailandesa, os próprios personal, que são um tipo de vibradores que a pessoa começa a apertar, a sugar e tudo. E o pompoarismo são diversas técnicas, né, que ajuda mais no desempenho sexual. Não é tão voltado para o tratamento daquela incontinência, daquele prolapso. Então, a gente prefere dizer, tem que ser fisioterapia, porque a gente vai fazer uma avaliação, vai ver como é que está aquela disfunção. E aí, cada pessoa é individual, né? Então, um exercício para um não vai ser o mesmo exercício para outra. E aí tem que ter um acompanhamento não só do fisioterapeuta, mas do médico, né? Você está falando do psicólogo também, né? Do psicólogo, isso. Porque o médico, ele vai dar o diagnóstico. Você tem incontinência urinária. Fisioterapeuta, isso. Geralmente. Aí eu, fisioterapeuta, vou ver o diagnóstico de incontinência urinária, mas o meu diagnóstico é funcional. Então, eu vou ver se a musculatura dela está enfraquecida, está tensionada. Sim. Eu não vou dizer, ela tem incontinência. Não. Ok. Você já parte na parte mais da fisioterapia das sessões. Das sessões. Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui. Por nada, que agradeço. Foi tranquilo para você? Foi. Gente, a Amanda estava um pouco nervosa. Ela me ligou, vai ser ao vivo. Eu digo, vai ser ao vivo, você vai dominar perfeitamente. Foi obrigada. Ótimo, maravilhoso. Você sentiu bem, né? Se sentiu em casa? Sim, com certeza. Então tá ótimo. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, até.